pandemia de Covid-19 se arrasta há quase 7 meses. Nesse tempo, vimos o novo coronavírus fazer uma trajetória que começou na Ásia e se espalhou pelos continentes. Hoje, o epicentro da pandemia são as Américas. Estados Unidos e Brasil têm o maior número de casos e de mortes até agora. A notícia boa é que a doença começou a se estabilizar aqui no país. Mas ainda estamos no meio da luta. Há um longo caminho até que o número de casos comece a cair. No Impressões de hoje, vamos tentar entender em que momento da pandemia estamos e que caminhos ela ainda vai percorrer. Quem vai conversar com a gente hoje, então, sobre esse momento atual da pandemia é o Dr. Jarbas Barbosa. Ele é vice-diretor da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, um representante da OMS aqui nas Américas. Bem-vindo, Dr. Jarbas. Muito obrigado por convidar. Dr. Jarbas, uma das informações mais recentes que a gente recebeu aí da OMS é que 80% dos casos, dos novos casos de coronavírus, estão concentrados em apenas 10 países. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que significa isso, em que estágio da pandemia nós estamos, o que a gente vive agora, que momento é esse? A pandemia de Covid-19, ela tem tido uma dinâmica de transmissão que se relaciona com aqueles países e continentes onde a transmissão vai ocorrendo. Então, no começo, nós tivemos lá na China, alguns países da Ásia, depois nós tivemos aquela transmissão muito intensa, principalmente na Europa Ocidental, depois tivemos aqui nos Estados Unidos, que continua até agora, América Latina, começa na Índia, também alguns países da África, como a África do Sul, agora nesse momento. Então, atualmente, a gente tem alguns países com grande população, como Estados Unidos, Brasil, Índia, a Rússia, que são grandes produtores de casos novos. O senhor falou aí de uma trajetória por onde essa pandemia passou, como ela se espalhou e o que deve vir para frente. Olha, agora eu creio que é muito importante observarmos o que vai acontecer na África. Alguns países da África, como a África do Sul, começam já a ter uma transmissão mais forte. Na América Latina, é importante que continuem todos os esforços dos governos para controlar o atual momento, que ainda é um momento de crescimento, que aqui nos Estados Unidos também. O senhor citou os Estados Unidos, que junto com o Brasil, são os dois países em que há mais número de casos e número de mortes. É um momento muito difícil para esses dois países agora, né? Exato. Tanto os Estados Unidos como o Brasil, que são países com uma área territorial muito grande, a gente observa esse comportamento de diferenças entre as distintas regiões. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Nova York teve aquele grande pico, né, aí no março. A situação em Nova York agora já está controlada, porém, em alguns estados do sul dos Estados Unidos, como Flórida, Arizona, Texas e a Califórnia, a transmissão agora se encontra muito intensa nesses lugares. No Brasil também, quando nós olhamos os dados, a transmissão parece ter estabilizado em alguns estados, mas atualmente na região sul e no centro-oeste a transmissão segue muito forte e crescendo. O senhor citou aí essa estabilização de casos, né? Recentemente a OMS falou que nós conseguimos chegar no que se buscava o chamado platô, né? Os casos vão subindo até que atingem o topo da montanha. A gente está aqui nesse topo estabilizando e agora a gente precisa descer. E aí eu pergunto para o senhor qual é a melhor estratégia nesse momento para a gente descer essa montanha, ver o número de casos caírem. Naqueles locais onde há transmissão, onde o número de casos novos continua crescendo, é muito importante reforçar as medidas de distanciamento social. Não tem outra. Não tem outra medida que seja capaz de reduzir a velocidade de transmissão. Então é muito importante verificar como ter mais apoio social, econômico, para que as pessoas possam aderir aos trabalhos não essenciais que foram suspensos. É importante também o uso de máscara, né, em transporte público, em loja, para quem precisa sair na rua. Ou seja, esse conjunto de medidas é necessário ser aplicado de acordo com a realidade local. Num país como o Brasil, você sempre vai ter diferenças entre estados, por isso é muito importante ter um sistema de vigilância
que monitore a situação, que informe com rapidez e com precisão como se encontra a dinâmica da transmissão, quantos casos novos estão sendo registrados, como anda a ocupação de leitos hospitalares, de leitos de UTI, para que a decisão sobre maior ou menor aplicação das medidas de distanciamento social possam se dar de acordo com a realidade que vai sendo observada. Algumas questões importantes da sua fala aqui, vou destacar: o isolamento social e o uso de máscaras. Queria até que o senhor reforçasse a eficácia e eficiência dessas duas medidas, até porque no começo da pandemia a indicação era que o uso de máscara fosse restrito para quem estava doente. E a outra questão é, nós vemos uma abertura da economia em diversas cidades do país, as pessoas voltam ao trabalho, voltam a circular, o que dificulta ainda mais esse isolamento. Queria que o senhor analisasse falasse da máscara e do distanciamento social, analisasse esse ponto da reabertura frente à necessidade de isolamento social e também frente a necessidades econômicas que o país também enfrenta e que as pessoas também enfrentam. Na América Latina, pela grande proporção que nós temos ainda de economia informal, de países vivendo abaixo da linha de pobreza, medidas de distanciamento social têm mais dificuldade de serem mantidas no médio e longo prazo. Então é muito importante fazer uma avaliação muito cuidadosa da realidade que se encontra cada cidade, para que se aplique as medidas mais efetivas no sentido de controlar a transmissão, para diminuir a curva de casos. Quando isso se alcança, a cidade, o município, a região pode começar um processo planejado de abertura muito cuidadosa. É muito importante, durante qualquer processo de abertura, primeiro, ter controlado. Porque se não controlou a transmissão e você começa a abrir, o número de casos vai subir de maneira dramática. Nesse momento de abertura, é importante também ter capacidade de testagem. É importante utilizar a atenção primária de saúde, no caso do Brasil, as equipes de saúde da família, para ajudarem no monitoramento de contatos, de maneira a você ir cortando o caminho da transmissão do vírus e evitar que tenha, depois de controlar, uma nova onda de transmissão. O uso de máscaras, no começo, estava mais restrito para pessoas com sintomas e profissionais de saúde, porque nós estávamos num momento de muita falta de equipamentos de proteção pessoal, inclusive máscaras, para profissionais de saúde. Mas as máscaras de pano, as máscaras feitas em casa, podem ter um papel importante. Elas não protegem 100%, então é muito importante, além da máscara, o distanciamento físico entre as pessoas, não chegar próximo, se possível, a menos de 1,5 metro de outras pessoas. As áreas que estão abrindo têm que aplicar protocolos, número limitado de pessoas, por exemplo, numa loja, controlar bem a atividade para que os profissionais dessas lojas não sejam expostos com colocação de painéis, de vidro, de plástico. Como é que o senhor avalia a nossa situação nesse momento, inclusive para a testagem? O Brasil vem tomando várias medidas para aumentar o acesso à testagem. Inclusive por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos um fundo estratégico, é um mecanismo de compras regionais. O Brasil solicitou 10 milhões de testes de PCR, nós compramos esses testes para o Ministério da Saúde, e é muito importante ampliar a capacidade de testagem. Quando o país está testando somente os casos graves, os casos que estão em hospitais, ele perde a capacidade de saber exatamente o que está acontecendo. Então, todo o país tem que ter a quantidade de testes suficientes para testar todos os casos suspeitos, mesmo aqueles casos leves. Porque é a partir do teste dessa pessoa que você pode monitorar os contatos, testar os contatos, colocar isolamento e ir cortando o caminho da transmissão do vírus. Além disso, é muito importante testar todos os profissionais de saúde. Então, é uma maneira de protegê-los
e, ao mesmo tempo, de evitar que um hospital, um centro de saúde, vire ponto de disseminação do próprio vírus. E nós estamos conseguindo fazer bem o nosso dever de casa aqui no Brasil para enfrentar essa pandemia, doutor Jarbas? Todos os países estão buscando fazer a melhor resposta possível dentro das características, né, aplicando para a realidade de cada país. De uma maneira geral, eu diria que as características importantes para uma boa resposta é que haja uma boa coordenação das mensagens, medidas de distanciamento social, por quarentena, lockdown, são medidas duras, são medidas que a população precisa compreender, porque precisa ser adotada, que tipo de compensação social, econômica pode ser oferecida para apoiar as pessoas mais pobres, né? E, ao mesmo tempo, preparar bem os serviços de saúde. São essas medidas que têm garantido sucesso naqueles países que garantiram o controle. Doutor Jarbas, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar mais sobre a pandemia do coronavírus. Até já. A gente está de volta para uma conversa com o Dr. Jarbas, que é da Organização Pan-Americana da Saúde, Dr. Jarbas Barbosa. Passados aí quase 7 meses de pandemia, qual é a orientação da OMS no tratamento do novo coronavírus? Quais são as medidas que devem ser adotadas quando a pessoa aparece infectada? Olha, infelizmente, até o momento, nós não temos nenhum medicamento que tenha sido comprovado de agir especificamente contra o vírus que causa a Covid-19. Há vários protocolos de tratamento divulgados pela OMS. Os médicos é quem deve avaliar se um paciente precisa de tratamentos adicionais, anticoagulantes, anti-inflamatórios, corticoides. Nós tivemos, algumas semanas atrás, um resultado bastante positivo no uso de um corticoide bem conhecido, a dexametasona, mas ele demonstrou que ele pode ser útil naqueles casos mais graves, naquelas pessoas que precisam de assistência respiratória. Já que falamos em medicamentos, a gente tem a polêmica em torno da hidroxicloroquina. Ela vai e volta nas pesquisas. Eu queria saber qual é o posicionamento da OMS em relação a esse medicamento no tratamento para o coronavírus. Nós não recomendamos o uso da hidroxicloroquina em nenhuma fase da pandemia, porque não há evidências científicas para apoiar esse uso. Nós já tínhamos alguns estudos muito consistentes que falavam sobre não haver benefício em pacientes hospitalizados. Tivemos 2 estudos também muito consistentes, estudos que são o que nós chamamos de padrão ouro de estudos, porque eles são aleatorizados. É por sorteio que a pessoa participa de um grupo que toma um medicamento, outro grupo que toma um placebo. Um desses estudos foi feito aqui nos Estados Unidos e no Canadá e o outro na Espanha. Os 2 não mostraram evidências de que a cloroquina traga um benefício aos pacientes nas fases iniciais. Então, com isso, nós ainda não temos uma recomendação de use cloroquina. Claro que em cada país, respeitada a legislação do país, o médico pode fazer o que nós chamamos o uso fora da bula, né? De acordo com as regras do país, informando ao paciente que se trata de um uso experimental, colhendo o consentimento do paciente. Mas para fazer uma recomendação de uso, nós teríamos que ter estudos que comprovem o benefício. E, infelizmente, porque seria ótimo que tivéssemos um medicamento contra o Covid-19, infelizmente nós ainda não temos nenhum medicamento que tenha comprovado sua eficácia. Tem alguns médicos que estão fazendo esse experimento que o senhor falou, né? Tratando precocemente, usando hidroxicloroquina associado com a azitromicina e o zinco. Como é que o senhor avalia essa iniciativa de tratamento empírico da doença por esses médicos brasileiros? Quando se faz experiência, é importante fazê-la dentro de um padrão ético. O médico pode prescrever um medicamento experimental, mas ele deve informar o paciente a realidade, que aquele medicamento não tem registro para aquela doença
no caso do Brasil, na Anvisa, ele deve informar que não existe estudos que comprovem a eficácia, mas que na falta de um outro medicamento, ele deve perguntar ao paciente e receber o consentimento explícito do paciente para usar esse medicamento. Claro, o ideal também é quando se faz qualquer tipo de pesquisa que ela obedeça a um protocolo, né? Porque numa doença em que a grande maioria vai curar, independentemente do que tome ou que não tome, relatos individuais de médicos, eu tratei 40 pacientes com hidroxicloroquina e eles curaram, não tem nenhum valor científico. Não é porque, repito, a grande maioria dos pacientes vai curar. Em todos os países do mundo, os dados são muito consistentes, que, felizmente, a grande maioria dos casos da Covid-19 são casos leves e moderados. Infelizmente, quando a gente tem uma transmissão forte, o número de casos graves que vai sendo produzido e de mortes é muito grande. Por isso, não dá para banalizar a doença. Doutor, o senhor falou aí uma coisa muito importante, que já tem uma comprovação de que a maior parte das pessoas se cura dessa doença. Eu queria que o senhor enfatizasse isso, como foi descoberto, e trouxesse outras comprovações, porque são tantas dúvidas que a gente tem em relação a esse coronavírus. O que a gente tem já de comprovação científica nesses 7 meses de pandemia? Já dá para afirmar alguma coisa com certeza? Sim, nós já temos que, mesmo naqueles casos que procuram atenção médica, que têm sintomas, 80% não vai precisar de hospitalização. Se considera aí que 20% vai precisar de hospitalização e que 5% vai precisar de cuidados intensivos. O problema é que isso são proporções. Então, se a gente tem só 100 casos de Covid-19, 5% são 5, né? Mas se nós temos 100 mil, 5% são 5 mil. É por isso que a Covid-19 tem que ser tratada com muito cuidado, porque se a transmissão ocorre de maneira natural, sem nenhum freio, que são as medidas de distanciamento social, os 5% de casos graves que vão precisar de UTI superam a capacidade de qualquer sistema de saúde, mesmo de sistemas de saúde de países ricos. E aí nós podemos ter pessoas morrendo por falta de leitos de UTI e por falta de acesso a um ventilador mecânico. Nós tivemos isso em alguns lugares do mundo, né? Temos aqui em Nova York, tivemos no norte da Itália, tivemos em Guayaquil, no Equador, tivemos em Manaus, né? Também aquela explosão de casos. Então eu creio que nós não precisamos mais confirmar essa verdade científica, porque qualquer dúvida em relação a isso pode ocasionar mortes aos milhares que seguramente que todos queremos evitar. Doutor Jarbas, em relação à vacina agora, que é um assunto importante, tem 2 aqui sendo testadas no Brasil, Sinovac da China, a da Universidade de Oxford em parceria com o Ministério da Saúde. Eu queria que o senhor falasse dessa expectativa da OMS para a vacina e também se a vacina é mesmo a grande saída para essa pandemia. Olha, primeiro eu acredito que sim. Eu creio que a grande aposta é mesmo a vacina. Medicamentos, em geral, as pessoas começam a usar alguns desses medicamentos que hoje se divulga até por rede social, porque em laboratório eles demonstram alguma atividade contra vírus. Mas, na grande maioria das vezes, essa boa resposta em laboratório, no tubo de ensaio, ela não se confirma na vida real. Isso ocorreu com Ebola, isso ocorreu com os próprios primos desse coronavírus, que produziram outras epidemias, como a SARS, como a MERS. Então, particularmente, eu creio que é muito difícil que a gente tenha uma confirmação de um medicamento eficaz a curto prazo. Já em relação à vacina, eu creio que há talvez o maior esforço mundial de desenvolver uma vacina para uma nova doença. Já temos aí mais de 150 projetos de vacina em desenvolvimento. Desses, já temos mais de 20 que se encontram naquela fase de testes com pessoas. O teste com pessoas é muito importante para que a gente comprove, primeiro, que a vacina é segura.
ou seja, que ela não faz mal, que ela não tem efeitos adversos graves. Depois que ela é capaz de proteger, ela é capaz de produzir anticorpos na pessoa que toma a vacina e que esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus, de impedir que o vírus produza a doença. Então, essa é a grande expectativa. Nós temos algumas vacinas já começando, que a gente chama fase 3 de ensaios clínicos, alguns no Brasil e em outros países da América Latina, que é importante porque, como na América Latina hoje nós temos muita transmissão ainda, infelizmente, mas para os testes com vacina isso é uma vantagem, porque grande parte dessas pessoas que vão receber a vacina, elas vão entrar em contato com o vírus. Esses estudos, geralmente, você tem milhares de pessoas que recebem a vacina, um grupo também de milhares de pessoas que recebem um placebo. E lá no final você testa como foi a taxa de infecção. Porque se a vacina funciona, você vai ter muito menos casos entre os vacinados do que entre os não vacinados. Tem uma expectativa para quando a vacina vai sair? Olha, a expectativa, claro, dependendo de todos esses estudos, é que no começo do próximo ano nós temos um resultado da vacina. E aí vem o desafio da produção. Criamos, inclusive, uma plataforma, chama COVAX, a vacina para Covid-19, que o grande objetivo dessa plataforma é garantir que todos os países recebam, pelo menos na primeira fase, vacina correspondente a 20% da população. Esses 20% seriam necessários, não seriam suficientes, no primeiro momento, para vacinar os mais suscetíveis, os mais vulneráveis. Vacinar as pessoas com mais de 65 anos, as pessoas que têm doenças crônicas, os profissionais de saúde, por exemplo. Vai ser possível, doutor? Está caminhando bem para a gente chegar à distribuição dessa vacina para o mundo? É preciso fazer um esforço muito grande, porque o risco é que os países ricos comprem toda a produção e os países mais pobres só tenham acesso 6 a 8 meses depois. Então, essa plataforma global, ela foi lançada com apoio de vários países. Ela está buscando recolher cerca de 8 bilhões e meio de dólares, já está bastante avançado. Já temos, inclusive, um compromisso do primeiro produtor, que é a AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, esse projeto de ceder 300 milhões de doses para esse mecanismo. E a expectativa é chegar até o final de agosto com um compromisso de cerca de 2 bilhões de doses, o que garantiria para todos os países do mundo que aderirem a essa plataforma receberem os 20% da população e ainda temos um estoque para uso em emergência. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram a saída da OMS. Os Estados Unidos fizeram críticas, inclusive, à resposta da OMS em relação à pandemia. Como é que o senhor avalia essa saída, inclusive as críticas que são feitas, inclusive o grupo de trabalho que foi montado para fazer uma avaliação a respeito do trabalho da OMS nesse período? É claro, nós esperamos que os Estados Unidos continue sendo um membro valioso da Organização Mundial da Saúde, que ele sempre foi até hoje. Os Estados Unidos são parte importante da OMS. Nós temos aqui nos Estados Unidos dezenas de centros colaboradores que participam da formulação de recomendações da OMS, por exemplo. Então, eu creio que é uma decisão que nós esperamos que seja revertida, né? Nós temos aí 1 ano até ela ser consumada. Esperamos que ela seja revertida. Eu encerro, então, as impressões perguntando, estaremos mais bem preparados para enfrentar aí uma possível nova pandemia? Que lição que essa pandemia deixa para a gente e o que o senhor espera do futuro? Olha, estaremos mais preparados se aprendermos todas as lições que essa pandemia está nos trazendo. Se cada país não tiver capacidade de detecção e resposta, o mundo todo fica desprotegido. A possibilidade de aparecer um novo vírus
Seja um novo vírus de influenza que venha de algum animal e aprenda a se transmitir para seres humanos, seja uma nova variedade de coronavírus, é uma possibilidade real. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Então é muito importante estar bem preparado. O sistema de vigilância, os laboratórios de saúde pública, os serviços de saúde, os profissionais de saúde, tanto do setor público como privado. Ou seja, há muitas lições que essa pandemia nos trouxe, que se forem incorporadas em cada país, vão, sem dúvida nenhuma, nos preparar muito melhor para uma crise sanitária no futuro. O senhor está otimista com o futuro, doutor Jarbas? Eu diria que eu sou um otimista realista. Eu acredito que a gente pode construir uma proteção global melhor, mas se tivermos esse compromisso de aplicar bem todas as medidas que fortaleçam os sistemas de saúde, no caso do Brasil, fortaleça o SUS, esse patrimônio social incomensurável dos brasileiros, com mais financiamento, com melhor capacidade de detectar e resposta, assim como em cada país do mundo. Nenhum país está protegido se cada país não estiver protegido. Tá certo, doutor Jarbas, muito obrigada pela sua disposição. Ele que conversou com a gente lá de Washington. Eu aqui em Brasília, ele em Washington, a tecnologia permitindo essa aproximação. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço.